Boa tarde. É uma grande honra, né, poder estar aqui mediando essa palestra da nossa querida Majoli, doutora Majoli, que vai falar dos pontos de atenção na concessão da pensão por morte. Como é sabido, a partir da emenda 103, nós tivemos uma drástica mudança, né, na pensão, que muitas vezes recebe muitas críticas. Então, é um momento super importante para estarmos dirimindo nossas dúvidas. Ela também estará aqui juntamente com a doutora Rosana. Eu vou brevemente apresentar o currículo. Chamá-las aqui para o palco, por favor. Doutora Majoli, doutora Rosana, podem vir. Uma salva de palmas, por favor. Bom, a doutora Majoli, ela é procuradora no município de Curitiba, assessora previdenciária, Instituto de Previdência e Servidores do município de Curitiba, né? E coordenadora do curso de pós-graduação da Escola de Magistratura Federal do Paraná e membro da nossa Copajure. A doutora Rosana, ela tem formação lato sensu em Direito do Estado pelo Instituto de Excelência, né? É graduada no curso de Direito pela Faculdade Rui Barbosa e também compõe a Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia. Então, sem mais delongas, eu vou passar para elas vão fazer uma palestra juntas, né? Vão estar aqui fazendo uma mesa redonda aqui com vocês. E a gente vai ter que ser bastante exíguo no nosso tempo, porque aqui vai ser mais tarde, né, conforme o Daniel anunciou, a nossa festa de confraternização. Então, que tenhamos uma boa palestra. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso mesmo, né? Final do dia, depois de um cafezinho. Bom, então eu sou a Majoli. Nós vamos fazer aqui quase um jogral aqui para falar de pontos importantes de atenção na concessão da pensão, tá? A gente vai dividindo os slides, fica uma coisa mais dinâmica, né? E depois, se der tempo, vamos abrir aí para algumas perguntas para vocês. Rosana, quer falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me chamo Rosana, sou gerente de Previdência do município de Salvador. Vou trazer aqui para vocês aspectos mais práticos, né? O que é que a gente adota lá e traz como sugestão para outros gestores em relação à aplicação das regras de pensão por morte. Eu vou tratar com vocês aqui de acúmulo de benefício e irreversibilidade de cota, trazendo aqui algumas consultas à Secretaria de Previdência. Espero que vocês gostem da palestra, de como a gente vai conduzir, né, Maju? Bom, então vamos lá. Antes de começar, só queria fazer um comentário, pegando um gancho aqui na fala do Dr. Leonardo anterior, né, que é a nossa. Alguém aqui já ouviu falar que a emenda constitucional, eu gosto muito dessa expressão, por isso que eu gosto sempre de repetir isso. A emenda constitucional 103, ela causou um efeito backlash. Alguém já ouviu falar disso? Magadar. O que se fala na doutrina, e para quem tiver curiosidade, procura lá no conjur.com.br, um texto do professor Lênio Streck, ele explica isso. O que se fala é o seguinte, que a emenda constitucional causou um efeito backlash na jurisprudência. O que é isso? Ela veio e colocou no papel, ou melhor, o Congresso Nacional transformou em emenda situações que a jurisprudência deferia para os segurados, principalmente do INSS, né? Então, ela estancou os deferimentos, as ações que tramitavam no Poder Judiciário a favor de segurados. Então, tem muitas questões que estão na emenda 103 e que passam, então, a fechar essa jurisprudência que vinha contra o governo, né? E ouvindo o Leonardo falar do voto do ministro Barroso, a gente vê que o efeito backlash se prolonga no voto dele, né, Magadar? Porque ele achou argumento para tudo, né, para dizer que é tudo constitucional. E falando do ministro
Barroso, a gente vai começar aqui pela decisão da ação direta de inconstitucionalidade do artigo 23, lá da emenda 103, que fala da pensão, né? Que é o tema nosso aqui para nosso debate. Essa ADI, como o doutor Leonardo falou, ela é a única até agora que já terminou, ela não transitou em julgado ainda. Todos os ministros já deram voto, o acórdão foi publicado no dia 2 de agosto agora. Tá? E nesse acórdão tem, do meu ponto de vista, um problema. O ministro relator, ministro Barroso, diz então que o artigo 23, que estabelece as cotas da pensão de 50% mais 10%, é constitucional, certo? Foi o que o Leonardo explicou para nós. Só que vamos ver se alguém vai fazer algum embargo de declaração nessa decisão, porque quando a gente olha a petição inicial dessa ADI, eles fazem o objeto do pedido ali bem delimitado. Eles dizem assim, lá, o autor, né, da ação: eu quero discutir o artigo 23 da emenda constitucional em relação ao regime geral. Só que qual é a tese que está fixada lá no final do acórdão e que daí nos afeta? O ministro fala, os ministros falam, é constitucional o artigo 23, caput da emenda, que fixa novos critérios de cálculo para pensão por morte no regime geral e nos RPPS. Mas não foi pedido dessa ADI, objeto do pedido, os RPPS, mas a gente está aqui. E por que a gente traz isso para vocês? Vamos ter que todos nós acompanhar, né, essa decisão, se vai ter embargos de declaração contra isso, mas se não tiver, se transitar em julgado, se for a primeira ADI contra a emenda 103 que transitar em julgado, significa o quê? Que quem já fez a reforma, adotou a mesma regra lá da cota familiar, de 50% mais 10%, né, para a pensão, a regra é constitucional. Então, vai criar um precedente para as nossas legislações, se elas estão sendo questionadas nos tribunais de justiça e nas varas de fazenda pública, certo? Então, essa curiosidade aí que a gente trouxe para vocês, e a gente vai voltar a falar dessa ADI. A ADI que trata de nós, do RPPS, que pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, que é a pensão para servidor federal, que é a mesma regra, é a 6916. Mas essa ainda está no começo, né? Só tem o voto do ministro Barroso, tem mais um voto, e o ministro Lewandowski pediu vista, se aposentou, tem que terminar ainda o julgamento dessa. Então, acompanhem essa disparidade aí, né, da ADI 7051 e acompanhem o resultado aí da 6916 para ver no que vai dar, tá? Agora, questões importantes da ADI 7051 e que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia e que a gente pode aproveitar para dar um efeito backlash em relação às ações que a gente perde. E fala aqui, por exemplo, de que pensão por morte previdenciária não é herança. Eu não sei vocês lá, mas a gente tem muita discussão assim, de pensão assim. O servidor deixa um testamento, uma declaração, ou faz um acordo numa separação lá de consensual, um divórcio, e lá ele diz o seguinte: a pensão previdenciária que eu deixar lá no meu RPPS, quando eu falecer, vai ficar 70% para minha atual esposa e 30% para essa ex-esposa aqui, ex-cônjuge, da qual estou me separando aqui. E fazem acordo disso, o juiz da vara de família homologa, né, porque isso é jurisdição voluntária, às vezes, né, Magadária, é só uma homologação de um acordo, vai lá e homologa. Aí o servidor falece, né, Rosana, e traz isso para nós. A pensionista traz esse acordo para nós
e ela quer, então, 30% da pensão que ele deixou, 50%, 60%, ela quer que a gente cumpra aquele acordo. E algumas jurisprudências deferem e dizem, olha, se tem uma decisão judicial aqui que homologou esse acordo, o RPPS tem que aplicar. Outro exemplo, o servidor faleceu, vivia em união estável com uma pessoa, mas não tem documento nenhuma, escritura pública de reconhecimento de união estável. Essa pessoa entra com uma ação declaratória de união estável, cita o espólio do servidor. O espólio do servidor vai lá, faz a defesa, e aí acabam fazendo um acordo, o juiz também homologa esse acordo. E nesse acordo, o que eles estabelecem? Os bens imóveis que aquele servidor deixou, toda a herança, fica para os filhos, mas a pensão previdenciária fica para a companheira. Isso é dispor de um direito a um benefício previdenciário que não é herança. E o ministro Barroso deixou isso claro agora no acórdão, lá no voto dele, na ADI 7051. E a gente pode aproveitar isso para fazer as defesas judiciais, mais essa decisão aqui, né? Essa parte do voto. Vejam ali, ó, ele diz, também não tem natureza de herança, uma vez que não compõe o patrimônio do instituidor. Tá, pessoal? Então, pensão por morte previdenciária não tem nada a ver com direito sucessivo, tá? Direito sucessório. Não é herança. O servidor não pode deixar um testamento para dizer, eu quero que a minha pensão previdenciária fique tantos % para fulano, fulano, tá bom? E aqui eu trouxe uma decisão do STJ de 2016, também nesse sentido. Os slides vão ficar aí para vocês lá no site da PEPREM, né? Depois vocês dão uma olhada. Bom, outra questão. A base de cálculo do servidor falecido em atividade. Então, o questionamento que a gente trouxe é se a previsão de exclusão de contribuição se aplicaria também para pensão por morte, né? Então, quando a gente for calcular a pensão por morte com base na aposentadoria por incapacidade que o servidor teria direito, né? É possível que se exclua essa contribuição? A resposta é não, porque existe a vedação de exclusão de contribuição em relação à aposentadoria compulsória e aposentadoria por incapacidade. Então, não seria possível, no momento de fazer o cálculo do benefício de pensão por morte, com base na incapacidade, né, servidor que morreu em atividade, a gente excluir esse tempo de contribuição, por expressa vedação, né? Isso a gente tem previsão, inclusive, lá na portaria 467. A gente está falando aqui, pessoal, daquela exclusão de tempo excedente. Artigo 23, parágrafo 6º, se não me engano, da emenda 103, né? Que o servidor pode excluir tempo excedente desde que seja observado o mínimo, né? Aí a nossa pergunta é, e se o nosso segurado, então, morre em atividade, eu vou fazer o cálculo dessa pensão? Eu posso usar essa regra? não. Não, porque eu vou calcular uma regra de aposentadoria por incapacidade permanente para ele, né? Essa exclusão, na verdade, só se aplica para aposentadorias elegíveis, né? Então, por isso, é excluído no caso de aposentadoria compulsória e por incapacidade permanente. Nós não descrevemos os artigos, mas foi de propósito mesmo, né? Para vocês poderem lá depois procurar, né, ter acesso e dar uma olhada, tá? E também para não ficar cansativo aqui para a gente ficar lendo muito artigo. A gente colocou, só volta um pouquinho aí, Major. Colocou ali o anexo 1, onde está previsto essa vedação, né, de exclusão, que está no artigo 9º do anexo 1 da portaria 467. Outra questão. Então, como o nosso tema são os pontos, né, que têm que ser observados em pensão, a gente vai trazer várias questões aí para discutir e apresentar para vocês. Antes de continuar, né, Rosana, acho importante dizer, nós fizemos aqui esses slides, esse nosso estudo,
com base nas decisões, decisões judiciais que a gente encontrou, com base no nosso dia a dia. Não quer dizer também que vocês tenham que pôr isso na lei de vocês, né? Vocês vão depois escolher. A gente está trazendo aqui muitas questões para vocês se atentarem na hora de legislar sobre a pensão por morte. Tá? Outra questão é o seguinte: tem muito RPPS que está negando a inclusão do dependente no sistema como dependente, do dependente incapaz ou com deficiência mental ou intelectual grave antes do servidor falecer. Porque tem alguns RPPS que já não fazem mais essa inclusão de dependente, certo? É desses RPPS que eu estou fazendo. Tem muitos que fazem a inclusão do dependente sempre, né? Mas tem RPPS que já deixou de incluir dependente no seu sistema. E aí chega lá o dependente incapaz ou deficiente mental, intelectual ou grave e que quer ser incluído desde já, antes do óbito do servidor, para receber uma pensão futura. E o RPPS nega. Aí a gente trouxe esse ponto também de observação para vocês. Lá no artigo 23, parágrafo 5º, está escrito que este dependente inválido ou com deficiência mental ou intelectual grave pode ser reconhecido previamente ao óbito do segurado. Então, ele pode ser cadastrado lá no seu sistema antes do óbito do servidor. E outra coisa que eu já vi também a RPPS negar. Olha, eu não vou inscrever aqui no meu sistema como dependente esse deficiente mental porque ele trabalha. E isso está errado, pessoal. Evitem ações judiciais. É essa a dica, tá? Por quê? Lá no artigo 77 da Lei 8.213, está escrito o seguinte: o portador de deficiência, ele pode trabalhar. Ele tem a concessão ou manutenção da pensão para ele pode ser feita independentemente dele exercer uma atividade remunerada. E isso tem tudo a ver, né, Rosana, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? O que está escrito lá no Estatuto? Né? Primeiro que já não se fala mais em necessidade de curatela em todos os casos. Né? O Ministério Público, inclusive, no estado do Paraná, ele mandou uma recomendação para todos os municípios e para a Paraná Previdência, lá também, para o estado, falando isso, que a sugestão é não exigir curatela, interdição em todos os casos. Inclusive, Major, só fazendo um adendo, lá em Salvador, quando a gente só exige a curatela após a emissão do laudo, que a gente tem os quesitos lá, e quando o perito ele responde de forma afirmativa que aquele dependente, né, ele é incapaz. Então, só nesse momento do processo é que a gente exige uma curatela, não antes da emissão do laudo lá do perito. Então, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência prioriza o trabalho dessas pessoas, o ingresso no mercado de trabalho, né? Convívio social, você falou isso. Estava tomando minha água ali, me dispersei. Que mais? Pensão para filho maior inválido. A discussão aqui pode ser até polêmica, mas eu trouxe algumas decisões também para vocês pensarem nisso. Né? O filho maior inválido pode receber pensão por morte ou não. Essa invalidez, ela tem que ser adquirida antes dele completar a maioridade ou pode ser adquirida depois? É essa a questão aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um filho, sou servidora, e meu filho completou 21 anos, já é maior de idade. Daqui uns anos, com 40 anos, o meu filho fica inválido. Mas eu ainda estou trabalhando, ainda sou servidora ativa ou estou aposentada. Faleço. Esse filho
que adquiriu uma invalidez após a maioridade dele, pode pedir pensão por morte ou não. A gente conversou até com os colegas da Copajure sobre essa questão, e dentro da Copajure há pessoas que discordam disso. Eles acham que a invalidez tem que surgir até o filho atingir a maioridade. Mas a gente trouxe decisões aí para vocês dizendo que não, que a invalidez pode ser depois da maioridade. Assim, a gente discutiu, não entrou no consenso, né? Cada um pensa de uma forma diferente. Tem a vertente também de ser um restabelecimento da qualidade dependente, né? Se a gente considerar que o filho inválido, no caso da minha lei, não existe filho maior inválido, existe filho inválido. Tem legislação que é filho maior inválido, então existe o filho menor e existe o filho maior inválido. Então, a gente discutiu sobre isso também, se seria possível um restabelecimento da qualidade de dependente, porque eu entendo que seria um restabelecimento, porque você perdeu a qualidade no momento que você completou a maioridade previdenciária de 21 anos, no caso da minha legislação é 21, e aí, passado alguns anos, esse ex-dependente, sei lá como é que a gente pode classificá-lo, ele vem a se incapacitar e a gente restabelecer um benefício, né, anteriormente concedido. Então, tem esse questionamento, realmente, e não entramos no consenso, né, Major? Existem decisões, e a gente trouxe aí realmente para vocês verem que não existe um consenso em relação a isso, mas eu, por exemplo, lá em Salvador, aplico a minha legislação por conta... pela previsão lá do filho inválido, né? Filho inválido, e eu considero que é a invalidez precedida da data do óbito. É assim que a gente aplica lá, né? Major entende o contrário, que se esse ex-dependente se incapacitar futuramente, poderia ser restabelecido esse benefício, que eu entendo que é um restabelecimento, né? Um novo benefício, mas é um restabelecimento. Isso mesmo, a nossa lei em Curitiba prevê essa possibilidade do filho maior de idade inválido. A gente trouxe aí decisões do STJ para vocês darem uma olhada, tem duas aqui. Tá? Outra questão, eu posso fazer uma legislação de pensão colocando requisitos diferentes para homem e mulher? O que vocês acham? Por exemplo, naquelas disposições, Magadar, aquelas disposições da Lei Federal 13.135, de 2015, que fala que se tiver até 2 anos de casamento, união estável, até 18 contribuições, né, paga a pensão só por 4 anos. Se tiver acima de 21 anos, 22, agora mudou a idade, até 20 e poucos, pago a pensão por tanto tempo. Eu poderia fazer na minha lei uma disposição que dissesse assim, olha, se for mulher, vai ser tanto tempo, se for homem, vai ser outro tempo. A resposta, pelo menos do que a gente viu, é não. O Supremo já decidiu isso. E tem esse tema aqui, ó, vejam que interessante. É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres, a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de servidores públicos em relação aos seus respectivos cônjuges ou companheiros. Então, tomem cuidado com isso, tá? Para quem ainda não fez a reforma. Irreversibilidade da cota. Vamos lá. Esse tema, na verdade, surgiu de um parecer lá do município de Salvador. A gente teve uma reunião em São Paulo, conversei com o Zanelli na época. A gente recebeu um processo lá de um dependente requerendo a reversão da cota de pensão. Né? A gente fez a reforma em 2020, em março de 2020, e adotamos na nossa legislação a regra de irreversibilidade da cota, igual a União fez.
Então, para a gente está valendo, desculpa, desde 30 de março de 2020, esse novo regramento. Então, o parecer foi no sentido de que não seria possível a reversão da cota, tendo em vista que esse dependente faleceu na vigência do novo regramento. E eu discuti o que é que disciplina a reversibilidade de cota. É a lei vigente na data do óbito do dependente ou a lei vigente na data do óbito do ex-servidor, né? Que a gente tem o tempus regi acto e a súmula do STJ, que a gente utiliza para tudo em relação à pensão por morte, né? Que é a lei vigente na data do óbito. Mas esse parecer vem em sentido contrário, pedir ajuda aos colegas e tem também um parecer lá da Procuradoria de São Paulo, nesse mesmo sentido. E, para além disso, no parecer, o procurador opinou no sentido do recálculo do benefício, ou seja, além de não ser possível a reversão da cota, esse benefício deveria ser recalculado conforme o novo regramento. Lá em Salvador, é 50% mais 15%, diferente da União. E me veio o questionamento, né? Será que está correto? Eu vou aplicar isso? É vinculante para mim? Eu posso questionar? E aí, em conversa, inclusive, com a Secretaria de Previdência, eu digo, então vamos fazer uma consulta para eles me responderem, para me dar respaldo para, de alguma forma, dizer procuradoria, eu entendo em sentido contrário, né? Porque eu sou a gerente lá e eles são os procuradores. Então, não era o meu entendimento e não é meu entendimento. E aí recebi, não, já existe uma consulta na Secretaria de Previdência nesse sentido, que é justamente o entendimento que eu tenho, né? Que é aplicar a súmula 340 do STJ, que fala que a lei é aplicável àquela na data do óbito do ex-servidor. Então, nesse caso, né, do pedido de reversão de cota do meu dependente lá, eu vou juntar essa consulta lá, se a procuradoria ainda brigar comigo, não, eu entendo dessa forma, a gente faz uma consulta do município de Salvador lá para a Secretaria de Previdência. Então, a resposta foi justamente nesse sentido, que a lei aplicável é a lei vigente na data do óbito do ex-servidor. Então, se a minha legislação previa a reversibilidade de cota e aquele cálculo lá da 10887, eu vou aplicar esse regramento até finalizar, né, o último dependente aí para esse benefício. Então, eu trouxe para vocês aqui duas situações como orientação e como sugestão também, de que vocês visitem a legislação de vocês, se vocês fizeram não reforma, para quando surgir um pedido desse ou um parecer nesse sentido, porque eu vi que eu não estou sozinha, né? Não é uma situação particular de Salvador, eu achava que era, mas até conversar com colegas e ver que realmente existe entendimento, né, no mesmo sentido. Então, eu coloquei aqui, situação 1. Benefícios concedidos antes da reforma previdenciária dos entes subnacionais. O que é que a gente vai adotar? Reversibilidade de cota, se tiver previsão na sua legislação. Então, você vai aplicar a reversibilidade de cota conforme o previsto lá na sua lei. Certo? Pode passar, Major. A situação 2, benefícios concedidos após a sua reforma, foi o meu caso, que adotaram as mesmas regras da União. Então, o fim da reversão de cotas individuais poderá ser aplicado, isso aí é a resposta a essa consulta que eu falei para vocês, não coloquei aí o teor, mas vocês vão consultar lá no site da APEPREM, esses slides, e ter acesso aí a essa consulta. Então, a resposta foi nesse sentido, que o fim da reversão somente poderá ser aplicado no caso de pensões decorrentes do falecimento de servidores ocorridos a partir da vigência da norma local que adotou a regra. Então, se a minha norma, que foi a Lei Complementar 75, prevê o fim da reversibilidade de cota, que foi o caso de Salvador, então eu vou aplicar esse novo regramento para óbitos ocorridos a partir da data da minha lei. Pode passar, Maria. Pessoal, e aqui um comentário. Utilizem essas consultas públicas que tem lá no GESCOM. Tem muita coisa boa, tem muita resposta lá que salva a gente. Eu lembro, a gente já está aí trabalhando, né, e sempre auxiliando o Ministério da Previdência já há muito tempo, né, Lúcia? E a gente pedia tanto para a época que o Narlon estava lá ainda, né, no RPPS, a gente pedia, Narlon, vocês respondem consulta
todos os dias para os RPPS. Cadê esse material? A gente quer ter acesso a esse material, porque os problemas de vocês são os nossos problemas, são os mesmos. E hoje, finalmente, pessoal, está lá esse material no site. E é um material muito rico. São questões... Eu já achei resposta para os meus pareceres lá, para situações que eu fiquei... Meu Deus, como vou sair dessa? Está lá. Então, não deixem de pesquisar dessas consultas, que é consulta pública. E tem os informes, né? Os informes já vêm com as emendas de todas as consultas. E aí fica mais fácil, né? Vocês, em vez de pesquisar um tema específico, acompanhar todas as respostas de consultas mensais lá. Os informes são mensais. Volta lá, Maju. Acabou? Era isso. Pronto. É isso mesmo. Isso já falou. Ah, pronto. Complementando essa resposta aí da consulta do GESCOM, que foi em relação à irreversibilidade ou reversibilidade de cota, também foi respondida em relação ao recálculo do benefício, que foi o que aconteceu comigo lá, né? Não deve-se recalcular o benefício para o novo regramento. Então, a secretaria respondeu que a lei de regência também para o recálculo é da data do óbito do servidor. Então, no meu caso, como o óbito foi antes de 30 de março de 2020, eu mantenho a forma de cálculo e mantenho também a regra em relação à reversibilidade de cota. Você levou em consideração o cálculo que estava em vigência antes da tua reforma. Mas, independente se o dependente saiu da cota depois da tua reforma. É esse o recado aqui que a gente quer dar. Tudo bem, vamos continuar. Aqui é o exemplo. Aqui é só um exemplo, não se apegue, a gente vai ver uns números aqui também. Então, quem quiser tirar foto para ver depois ou consultar o slide, mas é só para vocês entenderem mais ou menos como é feito o cálculo. Na lógica lá da minha procuradoria, eu teria que fazer isso em razão do óbito do meu dependente, né, na vigência da minha reforma. Então, aqui é só um exemplo de uma média que a gente apurou lá de 3 dependentes, a gente pagar uma cota aí de 80%, porque nós vamos ter 3 dependentes, e qual o valor do benefício final, né? Aqui você vê que cada vez que a gente diminui a quantidade de dependentes, nesse caso específico, aumenta o valor da cota por dependente. Então, nesse caso, um dependente que recebia R$ 800 vai passar a receber R$ 1.050, porque, embora tenha diminuído o percentual, porque a gente diminui 10% da cota, a gente também diminui a quantidade de dependentes, e rateando esse valor fica maior do que o valor recebido anteriormente. Habilitação tardia à pensão. Segue a mesma lógica do que eu expliquei agora e da consulta do GESCOM também. Existia também o questionamento, e isso também teve uma resposta lá da Secretaria de Previdência em relação à habilitação tardia. Eu fiz reforma, porém o meu ex-servidor, né, o meu marido, o meu pai, enfim, depende aí dos dependentes previstos na legislação de vocês, faleceu, mas por algum motivo esse dependente só foi aparecer 2, 3 anos depois, 3 meses, e eu já fiz a minha reforma. Como é que fica a situação desse possível dependente? Então, aqui vem a situação 1. Cálculo de benefício de pensão por morte de habilitação tardia, cujo óbito do servidor ocorreu após o ente subnacional adotar as mesmas regras da União. Nesse caso, deverão ser aplicadas as regras da legislação do RPPS promovida após a publicação, porque o óbito foi na vigência da lei, certo? Isso também tem previsão lá na portaria 1467. E a gente tem decisão já jurisprudenciais, né, dessa questão. É a mesma linha do que a gente está falando aqui para vocês, pessoal. O que vale é a data do óbito. Qual é a regra vigente na data do óbito? Aí tem uma decisão recente da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, da 4ª Região, que diz que vale as novas regras introduzidas pela emenda se os óbitos ocorrerem após a emenda. Então, essa regra vale para nós também. Eles estão falando aqui da emenda, a mesma regra vai valer para a gente. Tá? O voto da relatora foi bem interessante. Vejam o que ela diz. Entendo por constitucional tal alteração de regra de cálculo da pensão por morte. Ou seja,
Na linha do Barroso, né, Magadar? Está todo mundo indo na linha do ministro Barroso. Ainda que tenha reduzido, por exemplo, os percentuais de cotas coeficientes em comparação com a legislação anterior, ressaltando que a alteração se aplica de forma isonômica a todos os dependentes de segurados que faleceram após o começo da sua vigência. Tá? Então, o que vale é a data do óbito, né? E a lei vigente na data do óbito. E só complementando, eu trouxe outra situação, porque eu sei que tem gestores aqui, municípios, estados, que já fizeram reforma, que não fizeram reforma. Então, é importante trazer as duas situações. A primeira, quem fez a reforma. E aqui é o cálculo do benefício, cujo óbito ocorreu antes da reforma previdenciária dos entes, porém, a inclusão do dependente ocorreu após. Né? Nesse caso, para fim do cálculo, utiliza aquela regra lá da 10887, enquanto não promovida aquelas alterações, as alterações da legislação. Então, é a mesma linha de raciocínio em relação à reversibilidade de cota, em relação ao cálculo do benefício também. Aplica a legislação vigente na data do óbito do ex-servidor. Desculpa, volta aí, Major. Só para constar aqui, existe uma consulta nesse sentido também no GESCOM, que vocês podem se valer delas também. Eu não trouxe aqui a ementa, mas vocês acessam lá no site do Ministério. E nessa situação também, a gente também pode se aproveitar de outro texto do voto do ministro Barroso, lá na DI 7051, que é nessa linha do que a gente está falando para vocês. Né? Ele fala, o marco temporal que define as regras aplicáveis ao benefício previdenciário pensão por morte é a data do óbito. Tá? Também está lá no voto do ministro na DI. Benefício inferior ao salário mínimo. Vamos lá. Eu acho que não existe muita polêmica, né, Major, em relação a como se pagar essa complementação do mínimo, que a gente vai trazer aqui para vocês pensarem um pouquinho em relação ao conceito de renda formal. Né? A questão aqui é renda formal única. Né? Como que a gente vai tratar, como que a gente vai pesquisar se o dependente pensionista tem renda formal única. Então, aqui, a gente tem... Essa data está até errada, pedi desculpa a vocês, eu achei que tinha alterado. A partir do dia 13. Enfim, outra inovação da emenda 103 que a gente trouxe para vocês é a possibilidade de pagamento de benefício inferior ao salário mínimo se o dependente não tiver renda. Mas essa situação se aplica a todos os dependentes ou não? Se houver um dependente com renda formal, um dependente sem renda formal, como é que a gente vai calcular esse benefício e como é que a gente vai pagar esse complemento? Eu acho que aqui vale uma observação antes da Rosana continuar. Quando a reforma estava tramitando no Congresso Nacional, no regime geral, tem um artigo lá, um parágrafo no 201, no artigo 201, que diz o seguinte, que a pensão no regime geral não pode ser inferior ao salário mínimo. Tá? Mas no RPPS, isso não ficou expressamente escrito na emenda. E aí, o que o Congresso fez? Achou essa alternativa aqui de renda formal única. Então, para nós, no RPPS, a gente pode pagar a pensão, sim, para pensionistas com valores menores que o salário mínimo. No INSS, no regime geral, não se paga pensão inferior ao salário mínimo. Tá? Mas tem exceções, e é essa questão aqui da renda formal única. Bom, daí a gente traz aqui, então, para vocês. Tá, para eu saber se aquele dependente tem renda formal única ou não, ou se a pensão que o RPPS vai pagar para ele é a única renda formal dele, eu tenho que fazer pesquisa, né, pessoal? Eu vou ter que pedir para esse dependente provar para mim. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que legislar, eu tenho que normatizar isso. Eu não posso criar isso num parecer jurídico.
vocês têm que sugerir que isso seja feito por escrito lá nos RPPS de vocês. Um decreto, uma portaria, uma lei, o que seja, né? Mas, no regime geral, tem uma portaria que estabelece como fazer essa prova, que é essa portaria 936 de 2019. Tá? Só que essa portaria ela vale para o regime geral, ela está ali, considera-se renda formal para fins de pagamento de pensão por morte no regime geral, o cadastro do CNIS. É o que está no CNIS. Mas aí, o que a gente traz aqui para vocês pensarem, bom, eu posso legislar igual, né? Eu posso pedir a comprovação documental do CNIS. A pessoa me traz uma declaração, uma certidão do INSS de que ela não recebe renda nenhuma lá, não está cadastrado nenhuma renda lá no CNIS dela. Mas, quando eu estava discutindo isso lá no meu RPPS, quando estava fazendo a nossa legislação da reforma previdenciária, surgiu os seguintes questionamentos. Não, mas espera aí, esse dependente pode ter outras fontes de renda, que podem ser consideradas rendas formais. Por exemplo, ele pode receber uma locação do imóvel, ele pode receber uma participação numa empresa. Então, não é só o CNIS que a gente pode exigir como renda formal. E vamos pensar aqui, né, pessoal? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque nós lidamos com recurso público. O recurso previdenciário é um recurso público. A gente tem que fazer a gestão desse recurso previdenciário com muita responsabilidade. Então, a gente tem como discutir lá internamente no nosso RPPS se a gente quer criar na nossa legislação esses outros meios de prova. Dão trabalho? Dão trabalho. Mas você pode fazer isso. Existe uma portaria do governo federal, a 4645 de 2022, que a gente colocou ali, que para o servidor federal isso também ainda não está regulamentado. Eles dizem lá nessa portaria, vai ser criado um sistema para comprovar isso, mas não se diz como. Que tipo de renda formal, que tipo de documento que vai ser aceito para provar se a pessoa tem ou não outro tipo de renda. Tá? Aí, na verdade, a gente colocou aqui a previsão que está na portaria, que fala justamente que o valor da pensão por morte antes do rateio, né, que é importante dizer que é antes do rateio, não será inferior ao salário mínimo quando houver ao menos um dependente para o qual esse benefício seja a única renda formal, que eu falei com vocês anteriormente. Então, em toda e qualquer situação, eu não vou aproximar esse valor para o salário mínimo? Depende. Se eu tenho 2 dependentes, um tem renda formal e o outro não tem renda formal, o que não tem renda formal vai aproveitar ali o grupo e eu vou aproximar esse valor ao salário mínimo. Após aproximar esse valor ao salário mínimo, né, pagando a complementação, eu faço o rateio dessa cota. Então, o salário mínimo é em relação ao valor global do benefício e não em relação à cota. Então, enquanto esse dependente não perder essa qualidade, né, o dependente que não tem renda formal e que teria esse valor aproximado ao salário mínimo, vai aproveitar o grupo lá de dependentes e esse valor vai ser aproximado ao salário mínimo. No momento que esse dependente perde a qualidade, a gente deixa de ter a obrigação de pagar o complemento do mínimo se não tiver um reajustamento, né, no valor do benefício que alcance o salário mínimo. Então, é isso que diz lá a portaria no artigo 10, parágrafo 11. É o mesmo tratamento quando eu tenho um dependente inválido, que daí tem aquele cálculo de até 100% do teto do regime geral e as cotas que superam o teto. Se eu tiver um dependente inválido, esse cálculo aproveita todo mundo. Aqui também, se eu tenho um dependente cuja única renda formal é a pensão, vai aproveitar todo mundo que está ali dividindo as cotas. Eu lembro, o Magadar vai lembrar, que a gente participou da discussão da portaria, né, com o Leonardo, eu, Magadar Lúcia e a Marina lá da secretaria. E
a gente fez questão de trazer isso para vocês, por quê? Porque naquela discussão a gente tinha colocado, né, Magadar, peraí, eu vou aproveitar essa qualificação de única renda formal para todo mundo, ou eu vou aproveitar só para aquele dependente, né? E nós fizemos uma, assim, ali, simulação de cálculo, e ficava muito difícil. Lembra, Lúcia? Ficava muito difícil você tratar isoladamente só aquela pessoa que teria renda formal. E aí o Ministério, então, quando fechou a redação da portaria, decidiu colocar para todo mundo o que ficou melhor, né? Lá em Salvador, inclusive, eu cheguei a fazer, porque a portaria de 2022, a gente fez a reforma em 2020. A gente chegou a preparar o sistema para, talvez, imagine, para fazer esse cálculo. E a gente viu que não tinha como. O pessoal do sistema queria me matar. Como é que a gente vai fazer quando aumentar o salário mínimo? Porque eu tinha que considerar o valor global para calcular essa cota, aproximar essa. Então, foi assim, uma loucura. Mas a gente não teve essa situação, foi ter já em 2022, agora no final do ano, foi a primeira situação que ocorreu. E aí a portaria já estava lá para salvar a gente e preparamos o sistema para fazer o cálculo normal. Mas, realmente, a gestão disso ia ficar muito difícil para o setor de folha de pagamento, né? Lá em Curitiba, o pessoal é mais maldoso, viu, pessoal? Essa questão de única renda formal não tem na legislação. Então, a gente pode pôr, como pode não pôr na lei. Tá? Vocês viram aqui 2 RPPS, um pôs, outro não pôs. Lá a gente não paga, então não se preocupa com essa questão do salário mínimo. Aí, só para exemplificar a situação, né? Considerando que o benefício de pensão foi fixado em R$ 1.200, um valor inferior ao salário mínimo vigente, e havendo 2 beneficiários, um com renda formal e outro sem renda, haverá o reajuste ao salário mínimo? Sim, né? Como a gente acabou de falar, já que existe esse beneficiário cuja única renda formal é o próprio benefício de pensão que a gente está fixando. Então, para esse benefício, especificamente, a gente vai fazer a complementação do benefício para alcançar o salário mínimo. Aí, só um gráficozinho do exemplo que eu dei anteriormente. E aí, a gente vê que, se existe beneficiário com renda formal, o benefício vai para 1.200. Se não tiver, vai para 1.320. Então, a gente tem um aumento aí de R$ 120. Outra situação, o requerente D, ele não possuía uma renda formal no momento do requerimento, né, do benefício. Porém, antes da concessão, passou a trabalhar de carteira assinada. Quando deve ser verificada essa renda formal? É no momento da concessão? É a qualquer momento? Temos uma resposta aí da consulta GESCOM, também para vocês, que essa condição de dependência a gente verifica a qualquer momento. É difícil? É, porque a gente vai precisar obrigar as pessoas a comprovarem que estão exercendo atividade ou recebem um benefício, ou essa situação dos aluguéis aqui que Major trouxe. Então, como é que a gente faz lá em Salvador? Eu até conversei com o Majoli. No nosso recadastramento anual, a gente tem uma instrução normativa exigindo alguns documentos, então não é apenas uma prova de vida. O servidor chegou lá, provou que está vivo, apresentou um RG ou comprovante de residência. Então, a gente exige alguns documentos, que é o CNIS. O CNIS tem lá as relações previdenciárias, tanto as ativas como os benefícios. E a gente exige também as declarações. Qual é a declaração que eu exijo lá? A declaração de benefício do Estado da Bahia, porque é o meu estado, né? E a declaração de benefício do INSS. São os documentos que a gente solicita no recadastramento. Como não é um censo, a gente não vai pedir carteira de trabalho nem outros documentos. E existe também lá, na nossa estrutura, a gerência de controle, que a gente também pode se valer para fazer a auditoria desses benefícios para controlar. Porque se a gente esperar que a pessoa venha dizer para a gente que está exercendo atividade remunerada ou que recebe um benefício, eu acho bem complicado. Mas existe formas, sim, da gente exigir, tanto no momento da concessão do benefício, esses documentos que a gente já exige,
como também no momento do recadastramento. A gente já tem uma instrução normativa prevendo, né, a apresentação desses documentos. E com esses documentos a gente consegue fazer essa auditoria desses benefícios. Vamos tratar agora... O artigo 24, que o Leonardo disse que eu gosto desse artigo, né, da emenda 103. Acho que ninguém gosta, né, desse artigo, porque a gente vai mostrar... A Majoli gosta, né? Eu quero ação judicial dos advogados. Cadê as ações judiciais, doutora Vera, doutora Maria Lúcia? A gente não vê ação judicial contra o artigo 24. Eu tenho uma ação judicial onde a gente aplicou o artigo 24 dos redutores e a gente está cobrando o retroativo. Por quê? A gente ficou lá 6 meses sem ter a notícia do acúmulo, né? Lá no 6º mês a gente fez o redutor, o nosso benefício era o menos vantajoso, e deu R$29 mil para a pessoa devolver para o Instituto. A norma é auto-aplicável, né? Ela é de eficácia imediata, então eu entendo que eu tenho que cobrar esse passado. E eu recebi a primeira ação. O advogado não questionou a constitucionalidade do artigo, ele só questionou a devolução dos R$29 mil. Ele não, eu queria que ele questionasse, porque a gente quer discutir isso, né? E vamos ver no que vai dar, vamos aí, seguir. Então, Leonardo falou um pouquinho sobre acúmulo. A ideia aqui não é trazer para vocês as hipóteses de acúmulo, né? Estão lá na emenda 103, a gente pode consultar. A ideia realmente é ver como operacionalmente a gente pode aplicar e conseguir fazer uma auditoria dentro dos nossos regimes de previdência da aplicação desse artigo 24. Eu vou trazer para vocês exemplos reais aqui, tirei o nome dos beneficiários, de situações que já aconteceram lá no RPPS de Salvador, porque a gente sabe que a gente manda o ofício para o INSS, 3 anos depois eles respondem para a gente, ou eu mando o ofício para o Estado da Bahia, 2 anos depois eles me respondem, justamente para essa questão. Eu já estou aí com quase 4 anos de reforma, então, imagine, uma norma que é auto-aplicável desde 2019, quantos benefícios a gente já concedeu para cônjuge e companheiro que tem outro benefício e que deveria proporcionalizar e chegar na situação aí de cobrar também os retroativos. Até um pouquinho antes da apresentação, eu falei, mas eu acho que eu vou falar um pouquinho do retroativo, porque a minha situação específica é de retroativo dentro do mesmo RPPS. Na minha situação, era um beneficiário que recebia uma aposentadoria e passou a receber uma pensão por morte. Daí nós trouxemos aqui 3 decisões, eu achei, para vocês verem que esse artigo ele não está sendo discutido judicialmente mesmo. Eu só achei 3 decisões até agora, 2 no TRF4, e uma no TRF5, depois, se alguém tiver notícia de outra decisão aí, por favor, até passa para a gente. E essas 3 decisões declarando que o artigo é constitucional. Então, que pode ter, sim, a aplicação dos redutores. Vejam, essa aqui é uma ação de 2021, a outra ali é uma ação recente de 2023, o mandado de segurança, que foi indeferido a liminar, e lá do TRF5 de 2021 também, onde também foi declarada a constitucionalidade ali por via indireta, né? Lógico, isso que eu estou falando aqui. Tá? Então, pelo jeito, tem aquela ADI, né, que o Leonardo falou. Vamos ver o que vai dar a ADI, né? Pode ser também que lá o ministro Barroso já disse que ele é constitucional, né? Vamos ver no que vai dar. Antes de tratar, né, do caso prático que eu vou trazer aqui para vocês, a gente tem que falar um pouquinho de direito adquirido. O Leonardo trouxe isso para a gente também. É óbvio que, se todos os benefícios foram concedidos ali antes da vigência da emenda 103, a gente não tem que falar de acúmulo de benefício para proporcionalizar algum dos benefícios recebidos lá pelo dependente. Mas o que é que a regra traz? Se um benefício foi concedido antes
da emenda 103 e outro benefício foi concedido depois, então a gente aplica a regra de acúmulo para atingir esse benefício concedido anteriormente. Então, não existe o servidor receber uma aposentadoria antes da emenda e esse benefício ficar lá imutável. Não. Pode acontecer, se ele adquirir direitos a outros benefícios após a reforma, da gente ter que fazer o recálculo desse benefício também. É o que diz aqui o artigo 24. Inclusive, essa decisão aqui, ó, do TRF4, ela fala justamente isso, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada aqui nessa decisão, né? Bom, aqui é o que o artigo fala, né, das hipóteses de acúmulo. Não vamos aqui ler para vocês, mas é quando se há o acúmulo de um ou mais benefício para cônjuges ou companheiros, né? Eu só queria fazer um adendo, Majoli, que nem está no escopo aqui da nossa apresentação, mas por que eu vou falar sobre isso e de forma bem rápida? Que eu vejo em outros regimes de previdência. A gente não trabalha só, né? A gente está sempre se comunicando, a gente conhece muita gente e vê que, muitas vezes, quando se fala de acúmulo de pensão, não se pensa que são de cargos acumuláveis. Então, eu vejo situações em que é concedido benefício de pensão em 2 regimes de previdência, cujos cargos dos ex-servidores são inacumuláveis. Né? Então, eu acho que é um ponto de atenção também, quando a gente verificar essa acumulação de benefício de pensão, verificar também se são cargos acumuláveis. Pode ter servidor que é técnico ou administrativo em um lugar, médico em outro, enfim, que exerçam cargos inacumuláveis, que o Tribunal de Contas da União, do município, não identificou. Lá em Salvador, a gente está no 2º edital, desde que eu entrei lá na Previdência, desses acúmulos. E o tribunal identifica esses acúmulos de benefício de pensão também, não só de cargo público. Então, a gente tem cada vez mais recebido notificações lá do Tribunal de Contas para responder o porquê que eu estou pagando um benefício decorrente de um cargo público inacumulável. Então, é importante, quando a gente verificar acúmulo de benefício, também verificar acúmulo de cargo público. É isso que eu faço lá e eu acho que a gente tem que verificar lá as hipóteses de acúmulo também de cargo público do artigo 37 lá da Constituição. Essa nota informativa fala que a acumulação de benefício é uma situação personalíssima, certo? E não ao conjunto de beneficiários. Significa dizer que o redutor ele vai ser aplicado na cota. Então, diferente do que a gente falou lá do salário mínimo, que a gente vai considerar o grupo de beneficiário para pagar a complementação do salário mínimo, aqui a regra de acúmulo de benefício diz respeito à cota do benefício, né? Como acúmulo de benefício só se aplica a cônjuge companheiro, se tiver um cônjuge companheiro dividindo o benefício lá com um filho, a gente vai considerar o valor da cota para aplicar lá as faixas de salário mínimo referente ao acúmulo de benefício. Isso está na nota informativa, que vocês podem tomar nota também, que está explicando essa situação. Então, por conta de dúvidas de como se aplicar, se se aplica no benefício ou na cota, veio a resposta que é uma condição personalíssima, então deve se aplicar na cota do benefício. E não sobre o valor total da pensão. Também outra informação importante, eu acho importante, principalmente para quem gere folha de pagamento, que é o meu caso. Então, por isso que eu trago aqui tantos números para vocês, porque eu sou responsável pela folha de pagamento e toda vez que vem uma norma, eu tenho que ir lá para o pessoal do sistema e dizer, vamos preparar o sistema. Que é essa situação aí. Que o valor a ser percebido do benefício reduzido será recalculado quando houver aumento do salário mínimo. Então, a folha de pagamento, a minha, que tem quase 11 mil beneficiários, eu vou, mês a mês, manualmente, né? Mês a mês não, desculpa. Ano a ano, manualmente fazer essa alteração dessa cota do beneficiário que proporcionalizou o benefício lá no meu RPPS, não. A gente tem que preparar o sistema para que, todas as vezes que a gente lançar lá o sistema, o valor do salário mínimo, ele recalcule
as faixas do salário mínimo para que seja recalculado o valor da cota. Porque todas as vezes que aumentar o salário mínimo, consequentemente, o valor do benefício aumenta também. Porque eu vou diminuir uma faixa lá, as menores faixas, eu vou mostrar isso para vocês no cálculo, para vocês entenderem melhor. Aqui, na verdade, é uma opinião particular, minha e de Majoli também, a gente já conversou sobre isso. Por que eu digo particular? Porque o INSS, pelos ofícios que eu recebo, eu não posso falar pelo INSS aqui, mas pelo teor dos ofícios, eu vejo que o INSS talvez aplique a proporcionalização ou não do vencimento de acordo com o valor de cada benefício. Ou seja, se identificar que o maior benefício é o do município de Salvador, ele vai mandar um ofício para mim, dizendo que está proporcionalizando o benefício e que eu devo pagar o benefício de forma integral. O que é que eu faço na situação? Respondo ao INSS. INSS, o meu beneficiário optou pelo meu benefício, pelo seu benefício, desculpa, nesse exemplo que eu dei. E o que é que eu faço? Eu chamo esse beneficiário, recebi um ofício aqui do INSS, você optou pelo benefício do INSS de forma integral, e eu preciso que você ratifique ou retifique essa opção, para que eu responda esse ofício para o INSS. Então, eu até falei com o Majoli que eu faço isso por competência. E por que eu faço por competência? Porque os ofícios, eu fiz reforma em 2020, eu estou recebendo benefícios que eu concedi em 2021, ofício do INSS agora em 2023. Eu recebi semana passada. Ou seja, quase 2 anos que eu concedi um benefício, estou recebendo hoje um ofício do INSS para dizer que é para proporcionalizar o meu benefício ou pagar de forma integral. Então, eu chamo esse beneficiário e entendo que o direito de opção pelo benefício mais vantajoso é dele. Eu garanto o benefício mais vantajoso. Porém, se ele optar por um benefício que seja de valor menor, eu vou considerar a opção daquela pessoa. Por que disso? Tem várias situações que podem fazer com que a pessoa opte por um valor menor. Eu estou falando do bruto. Tem a questão da contribuição, a alíquota de contribuição previdenciária, que pode afetar. A gente tem as consignatárias, eu estou falando aqui de situações que, conversando com as pessoas, demonstrando o valor, porque a gente faz um termo de opção lá, com o valor bruto, o valor líquido de todos os entes, a gente pede o contra-cheque, se já estiver recebendo um benefício, óbvio, e demonstra, olha, esse valor, considerando os descontos legais, se tiver imposto de renda e contribuição previdenciária, não estou considerando aqui pensão alimentícia, consignatárias, então, dou direito de opção para aquele beneficiário. Qual é o benefício que você vai escolher aqui? E a gente explica, tem lá a menção ao artigo da emenda 103, e o beneficiário diz, não, o melhor benefício é esse, porque eu tenho uma pensão alimentícia que incide sobre esse benefício, eu tenho uma consignatária. Esse ente federativo aqui não tem perda de qualidade dependente, já tive essa situação. Ou eu não quero abrir mão da minha aposentadoria. Já vi gente dizendo, é minha aposentadoria, ninguém tira de mim. É uma justificativa? Entendo que não, mas são justificativas que a gente tem lá. A pessoa pode alterar essa opção? Pode. Demonstrando a alteração de um dos benefícios, no decorrer do tempo, ele pode pedir a alteração desse benefício, algo que está lá consolidado. Vai ser isso, você vai receber para sempre esse valor. Não, existe a opção lá que a própria Constituição, a emenda constitucional permite. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, Major, entendo que cabe ao beneficiário optar por esse benefício. E eu vou mostrar para vocês uma situação que aconteceu com um colega advogado que ensejou a inclusão desse tema aí, desse cálculo, para mostrar para vocês o porquê que essa pessoa optou pelo meu benefício lá.
Ou seja, não cabe ao INSS decidir Exato. pelo segurado. Eu não recebi ainda, gente, resposta do INSS em relação a esses ofícios que eu estou respondendo. 10 minutos? Ai, meu Deus. Vamos, corre, Major. Pessoal, e uma dica aqui é o seguinte, tentem fazer o cálculo desses redutores do artigo 24 para todos os benefícios que a pessoa recebe, como Rosana falou. Porque a pessoa vai visualizar, e a gente visualizando ali o resultado líquido, né, de cada um dos benefícios que a pessoa vai receber nesse acúmulo, fica melhor para ela decidir. E levantar essas questões. Olha, mas veja, se lá você tem um consignado, lá você tem uma outra questão que te beneficia mais. Porque, realmente, nem sempre o menor resultado é aquele que eu vou optar pela redução, né? Aplicar o artigo 24. Pode ser o melhor dos 3, por exemplo, né? Até para não ter alegação, né, que não teve plena compreensão. Eu não entendia o que eu estava assinando. Eu não sei, né, que a gente vê muito em matéria de previdência, eu vejo muito em processo. Eu assinei, mas eu não sabia. Está tudo escrito lá, a gente explica e ainda tem pessoas que dizem que não sabia. E eu já atendi pessoas que já me disseram isso, mas eu conversei com você. Não, mas eu não sabia. Então, é importante que tenha assim. O caso concreto é esse, eu vou passar bem rápido, porque só temos 9 minutos, eu acho. Então, isso aqui é um caso real, certo? Sendo que essa pessoa recebe 2 benefícios lá no município, que é essa aposentadoria e a pensão por morte, e ela optou pelo do meio, né, R$ 7.327. Você diz, poxa, é menor do que os 9.000 que ela recebe, né? A gente achou estranho, porque apresentamos, era uma pessoa que, apesar de receber 3 benefícios em valores vultosos, né, me parecia que não tinha plena compreensão realmente. Depois, conversando com o advogado, a gente entendeu que o motivo pelo qual ele fez isso é porque ele queria receber o valor, o retroativo, né, desses 7.000 de imediato, porque essa pessoa já recebia uma aposentadoria. Então, esse valor aqui já não mexia. Ela estava recebendo durante todo esse período de análise do processo os R$ 9.000. No momento que eu concedesse essa pensão de R$ 7.000, eu ia pagar o retroativo. A pensão por morte demora um pouquinho, né, de tempo, então sempre tem pagamento de retroativo. Nesse caso, a pessoa já está recebendo a aposentadoria, não vai receber nenhum retroativo. Na pensão, receberia. Passa a imagem, por favor. Eu vou passar os cálculos. Pode passar esses porque cálculos. A gente já está perto do fim. Aqui só uma sugestão, que é como eu faço lá em Salvador. Conversando com a Majoli, ela faz também de forma bem parecida, que a revisão pode ser a qualquer tempo? Pode. Precedido de um processo administrativo, justificando também. Imagine se todo mês aparece a pessoa, eu quero esse, eu quero aquilo. Não, eu não estou satisfeito com esse valor, agora eu quero... Não, você tem que me demonstrar. Até porque se a emenda quisesse que fosse reajuste a qualquer momento, colocava um ponto ali. Mas o que é que a emenda trouxe? Se houver alteração de um dos benefícios. Então, me demonstre essa alteração, né, de um dos benefícios. Eu vou analisar esse pedido e vou deferir ou vou indeferir. É assim que a gente trata lá no município de Salvador. Quer complementar? Pessoal, rapidinho, que a gente já está aqui no tempo, temos que encerrar, porque a gente vai abrir para algumas perguntas e a sala tem que ser desfeita aí para a nossa festa. Mas aqui é só assim, essa nota informativa, ela sugere, né, que se coloque lá todos os valores, o valor integral e os redutores e o líquido nos atos de concessão. Vou passar isso aqui rapidinho. Depois vocês dão uma olhada. Vamos passar aqui. Sim, daí, só para fechar aqui, pensem que você dá essa opção para o servidor e ele fala, não, então, espera aí, diante dessa situação, eu não quero receber a minha aposentadoria que eu recebo lá no INSS. Eu vou renunciar ao pagamento da aposentadoria lá no INSS. Eu quero receber só as 2 pensões aqui. Aí os advogados me ensinaram
previdenciaristas privados, que o INSS cria problema para isso. Lá no INSS, os benefícios são irrenunciáveis e irretratáveis. Nós não tratamos dessa forma, não sei se alguém aqui trata assim também, mas lá, Curitiba e Salvador, se a pessoa vem pedir a renúncia ao pagamento, a gente aceita, assina um documento. Que é a renúncia ao provento, né? Ao recebimento, não é ao benefício. Ao pagamento, né? Não ao benefício. É o recebimento do benefício. Mas no INSS tem que entrar com mandado de segurança. Então, está aqui a norma, a gente pôs para vocês, né? Se for o caso, vocês alertam lá os servidores. E aqui é só uma nota informativa que fala de pagamento para transformação de pensão alimentícia em pensão previdenciária. Depois deem uma olhada nessa nota informativa, quem ainda não viu, tem muitas orientações aqui importantes, tá? E essa portaria aqui que fala de aplicação de teto remuneratório, quando tem pensão com provento, reforma, ativo que recebe cargo em comissão, se é militar, se é civil, essas dicas aí que a gente tinha para dar para vocês. Então, é isso, né? Era o que tínhamos para trazer. Eu sei que a gente falou de muito assunto diferente, mas tudo relacionado à pensão. Vai ficar aí o slide e dicas para vocês mexerem na legislação aí, para quem ainda não fez reforma, né? E tomar cuidado com algumas questões, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. A PEPREM que agradece, doutora Majoli, doutora Rosana, excelente palestra. E vejam, né, quantas minúcias que pode ter em praticamente apenas 2 artigos da emenda. Nós estamos com o tempo muito curto, que vai ter que desocupar a sala. Eu vou abrir para 2 perguntas. Peço, por favor, para que sejam bastante objetivos no momento da pergunta. Uma, doutora Magadar, por favor. Bem, vou fazer uma pergunta para as duas. Mas, Majoli, você falou da possibilidade de pagamento das parcelas a serem, no caso de acumulação, que vocês estão com atraso, né, no débito das parcelas. Então, eu gostaria de saber como vocês encaram esse pagamento de parcelas indevidas diante da jurisprudência do STJ sobre a questão do erro operacional e sobre a questão do erro de interpretação. Tá? Tá, só que esse caso não é um erro operacional e nem um erro de interpretação de lei. Por quê? Se é um erro de interpretação de lei, o STJ já tem jurisprudência dizendo, então, que eu não cobro retroativo. Se é um erro operacional ou de sistema, o STJ tem o tema 1009, que diz o seguinte: eu só cobro esse retroativo aí que eu paguei a mais se aquele segurado estava de má-fé. Então, eu tenho que provar que ele estava de má-fé. Nesse exemplo que eu dei, Magadar, não sei se é essa situação que você se refere, são questões que envolvem o artigo 24. Então, ele recebe um benefício lá na Paraná Previdência, né? E aí, 6 meses depois, ele vai acumular com outro benefício aqui no município de Curitiba, no RPPS de Curitiba. Mas eu só tive o aviso desse acúmulo 2, 3 meses depois, né? Então, isso não é nem erro operacional, no meu modo de ver, nem erro de sistema e nem erro de interpretação de lei. Pelo contrário, eu estou interpretando a Constituição, eu estou dando eficácia plena e imediata ao artigo 24, a pessoa tinha o dever de me avisar, e geralmente a pessoa não avisa a gente que tem que perguntar. Você recebe, nós temos que fazer um termo, uma declaração de acúmulo de benefícios para ela assinar, né? E a gente ainda tem que pedir os documentos que a Rosana falou. Você abre então, o devido processo. A gente cobra o retroativo, sim. Mas se abre o devido processo legal. Ampla defesa, contraditório, advogado, se quiser, pode apresentar todas as justificativas, mas, no final, o meu parecer é pela cobrança, porque, a menos que ela prove alguma impossibilidade, mas não existe, né, de não ter comunicado o RPPS. Mas eu tenho entendimento, sim, de que a gente tem que cobrar esse retroativo, porque era dever da pessoa avisar que teve o acúmulo, porque a ninguém é dado o desconhecimento da lei.
né? Só complementando, e foi justamente, a pergunta de Magadá, veio a calhar, porque justamente foi o que a gente estava comentando aqui. Eu disse, Major, na hipótese da pessoa pedir uma revisão, eu vou obrigar que essa pessoa, é impositivo mesmo, para pagar o retroativo, porque a gente está falando de cobrança, mas também para pagar o retroativo, que ele me comprove que também no outro ente ele já solicitou a mudança lá do benefício dele. Porque eu posso estar pagando o retroativo e ele recebendo integral em outro regime de previdência. Então, essa gestão é difícil, mas eu acho que a gente tem meio, sim, de fazer essa gestão caso a caso, obrigando realmente o dependente a comprovar, porque a gente sabe que envia o ofício e recebe uma resposta ou não recebe depois de muito tempo. Então, a gente está pagando o benefício integral, o outro ente pagando um benefício integral, às vezes a pessoa falece e a gente não consegue cobrar esse valor, né? Então, acho sim que a gente tem como fazer essa gestão. Mais uma pergunta, por favor, rapidamente. Boa tarde. Alô? Boa tarde, Matheus, de São José dos Campos. Eu tomei um susto na hora que a palestrante falou a respeito dessa opção. Aí a gente puxou aqui o artigo 24 e ela fala assim, a opção, né, de fazer alteração, né, a qualquer tempo, em razão de alteração de alguns dos benefícios. Não era o nosso entendimento no sentido de valor, mas sim de alteração do benefício como um todo. Um exemplo. A pessoa antes não tinha incidência de 14% acima do que é um salário mínimo e só acima do que era teto do INSS. Ao passo que agora, mudando a legislação, ela tem que contribuir. Então, deixou de ser vantajoso, apesar do benefício não ter mudado o valor. Certo? Então, não em si com relação ao valor do benefício, mas sim se o benefício de algum modo mudou. E outra coisa, até o exemplo mesmo que foi dado da questão dos 3 cenários, eventualmente a gente... talvez não se fazer entender suficiente para o interessado na hora da concessão, e ela fazer uma opção errada, e depois ela se arrepender da opção que fez, não poder fazer alteração disso? A gente conversou exatamente sobre isso, Matheus. A pessoa vem, chega, faz a opção, daqui 6 meses ela volta e faz a opção da opção, a reopção, né? Pode. É isso que está dizendo lá no 24, parágrafo 5º, 6º, né? 3º. Enfim, a gente entende que pode. Vou te dar um exemplo. Pense também numa revisão de carreira. O dependente, né, o pensionista, chegou no teu RPPS e disse, olha, o teu é o menos vantajoso, eu vou receber integral lá do outro. Mas daqui 1 ano o prefeito resolve fazer uma revisão da carreira e aumenta toda a base lá da tabela salarial da carreira daquele servidor que gerou o instituidor da pensão, né? É outro exemplo também que ele pode vir pedir a revisão do redutor. Lá no outro vai ser o menos vantajoso e aqui mais vantajoso. Eu acho que você tem razão no que você fala, são N situações, né? É valor, é benefício, é desconto de contribuição previdenciária, como você mencionou, é desconto de pensão alimentícia. E acho que, e Rosana concorda comigo, porque deu todos os exemplos aqui, que isso é um direito da pessoa. Nem o INSS tem o direito de decidir por ela e nem nós temos o direito de decidir por ela. Vou te dar um outro exemplo que envolve a aposentadoria por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez. Uma pessoa podia se aposentar pelo artigo 6º, mas ela queria a aposentadoria por invalidez que os médicos sugeriram. E eu achei muito estranho quando foi para mim para fazer o parecer jurídico. Eu falava, poxa, mas não é possível. Eu tive que chamar um advogado dessa pessoa, ele veio e falou, doutora, eu quero a aposentadoria por invalidez, a minha cliente está ciente disso, porque nós temos uma ação judicial de seguro, contra o seguro, porque na invalidez ela recebia o seguro lá da seguradora. Corajosa, abriu mão de uma paridade, que às vezes é muito boa, dependendo da situação, e a gente aceitou, porque é a decisão da pessoa, né? Mas ficou tudo por escrito, você deu contraditório, deu ampla defesa, né? Acho que o nosso dever como procuradores, advogados públicos é esse.
A pessoa decide, mas ponha tudo no papel para você não ser questionado depois. E a gente até conversou com uma colega nossa sobre aposentadoria, né? Ela até está falando, eu acho que eu vou esperar um ano aí, aposentar pela média, porque a minha legislação prevê lá o reajuste pelo NPC na mesma data lá do INSS. Tem não sei quantos anos que a gente não tem a reestruturação aqui na minha carreira, não tem aumento. Então, acho que a melhor opção mesmo é pela média, embora o valor seja um pouco menor, a garantia do reajuste, né, que já é previsto na lei. Então, gente, vamos dar um encerramento. Eu gostaria aqui, em nome da APPREM, oferecer um mimo para as duas palestrantes. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite, que a gente entrou e começou a falar direto, nem agradeceu. E na tua pessoa, Regina, muito obrigada à APPREM pelo convite. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Daniel, pelo convite. Gente, lembrando que o jantar, né, é antes da nossa confraternização e que vocês não precisam vir com crachá, só com aquele papelzinho verde para entrar na confraternização, ok? Até lá!